Bom dia, turma 1001. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, nossa aula de hoje, dia 1º de setembro de 2020, vamos dar continuidade a falar sobre a civilização chinesa. Então, pega o seu caderno, já vai anotando aí o tema da nossa aula de hoje e principalmente a data também. E lembrando você de não deixar de participar lá no espaço do Google Class, para tirar as suas dúvidas e fazer as correções das nossas atividades, tá certo? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre duas filosofias importantíssimas na história passada e presente da China, que é o taoísmo e o confucionismo. Nós vamos começar a falar sobre o confucionismo, tá? E depois nós vamos ver o taoísmo, como mostra aí o slide. Bom, o confucionismo, como eu coloquei aqui, ali não enfatiza Deus, mas dá importância a um tipo de humanismo onde os princípios têm grande importância. Elas acreditam em Confúcio, que é como um Deus para eles, por ter deixado grandes ensinamentos, tá? Essa filosofia é de Kung Fu Tzu, que os missionários, tá, jesuítas do século XVII chamavam em latim Confúcios, e nós, em português, denominamos Confúcio, e influenciou também enormemente os chineses, inclusive os imperadores da dinastia Han, que esse sábio chinês não deixou nada escrito. Dele, nós temos apenas o que chegou até nós por meio de uma tradição oral e de uma coletânea de textos, o Linyu, que foi redigido por seus discípulos após a sua morte. Confúcio ele era mestre de uma tradição de escribas e que se propunha a formar homens de bem. Confúcio ele dava grande importância ao aperfeiçoamento individual, isto é, ao domínio dos gestos, das ações e dos sentimentos. Para Confúcio, a virtude é resultado de um esforço individual e não uma qualidade inata aos nobres, como até então era considerada. E essa ideia, como mencionei para vocês, sobre a ideia do esforço individual, era para alcançar a virtude fundamental e a decisão imperial de introduzir os concursos para preenchimento de vagas ao funcionalismo público. Essa sabedoria, segundo Confúcio, ela poderia ser atingida respeitando essas regras da vida social e o próximo em a si mesmo, e valorizando, né, a reciprocidade, tá? Desculpe aí que a língua acabou enrolando. Bom, agora também outra filosofia é o taoísmo, onde eles acreditam que quem segue o taoísmo procura unir-se às forças da natureza, deixando de lado as preocupações e o apego e ao mundo material. Eles acreditam já na força dos deuses, tá? Esse aqui é o símbolo do taoísmo. Esse é o símbolo do taoísmo. Eles acreditam no equilíbrio de yin e de yang, aonde eles vão dizer que uma força depende da outra, tá? O taoísmo ele vai se opor também à ostentação e ao luxo e propõe, né, uma vida simples em harmonia com a natureza. Só aquele que vive com simplicidade é feliz e pode atingir o Tao, tá? Essas ideias, provavelmente, elas contribuíram para atrair muitos trabalhadores do campo e das cidades para as fileiras do taoísmo e para torná-lo popular na China. Outro também fator que a gente não pode destacar é a acupuntura, tá? Que vem do latim, que significa agulha, e que significa, né, a outra parte, punctura, que significa picada, né? A acupuntura, ela é uma forma, né, um meio utilizada, né, de uma técnica onde vai consistir em harmonizar o corpo e a mente. E aí, né, nós vamos ter, tá,
o tratamento, né, ele é feito por meio da inserção de agulhas finíssimas em determinados pontos do corpo e diferentes também profundidades do corpo. Os chineses, ao longo de milhares de anos, eles identificaram centenas de pontos de acupuntura, 365 dos quais foram classificados em 14 grupos principais, né? E lembrando que a Organização, né, Mundial, ela lista mais ou menos 40 doenças para as quais a acupuntura ela é indicada, tá? Aí eu coloquei aqui também, né? O confucionismo ele não acredita em Deus, mas o taoísmo sim, tá? No taoísmo as festas, né, elas têm um significado importante e no confucionismo nós temos aí vários rituais e cultos, aonde a oferenda aí vai ser aos seus deuses, tá? Podemos concluir que essas religiões, apesar de diferentes, elas buscam, né, um equilíbrio e a harmonia. Possuem várias festividades e rituais. E o confucionismo ele busca prosperidade, o taoísmo, equilíbrio e longevidade, tá? Agora aí no seu caderno você vai responder para mim as páginas 117, 119, 120 e 121, que é sobre o assunto a qual nós estudamos, a civilização chinesa. E na próxima aula nós vamos falar sobre a Grécia Antiga. Finalizamos hoje o assunto sobre a civilização chinesa. Um beijo grande e até a nossa próxima aula e fiquem com Deus.